Fala pessoal, eu sou Vitor Xavier, você está no projeto Versos Interiores. Eu sou psicólogo clínico, atendo na região de Belo Horizonte, mas também faço atendimentos online. Como vocês já sabem, Versos Interiores é o projeto de unir psicologia e arte. Nesse primeiro vídeo eu queria falar de algo que eu acredito que está muito crítico no mundo atual, que é a forma como a gente se percebe, principalmente na forma como a gente percebe o próprio corpo e as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. E eu quero contar um caso interessante. Há alguns anos atrás, quando minha careca já começava a apontar, eu fui num cabeleireiro em São Paulo, um cara super gente boa, e ele estava cortando meu cabelo e ele olhando para minha careca, na melhor das intenções, ele me disse: Vitor, tem tanto produto bom aí hoje, por que você não pesquisa para colocar alguma coisa aí? E aí eu espontaneamente dei uma resposta seguinte. Eu falei com ele: Rogério, eu acho que a gente tem que começar a aceitar melhor o envelhecimento e não ficar criando milhares de artimanhas para parecer mais novo. Eu falei super espontâneo e aí ele parado, olhando para cima, eu olhando ele no espelho, né? Ele parado assim. Eu falei: nossa, sabe que eu não tinha pensado nisso? Me deu até um certo alívio aqui em pensar desse jeito que você está falando. Vida que segue. Você veja, com a melhor das intenções, ele recebeu uma resposta muito diferente do que ele imaginava. Não porque eu sou excepcional, não por nada disso, não é uma questão disso. Eu quero também me sentir mais bonito, quero estar feliz com quem eu sou. Só que ao longo da vida, se você tem uma vida extremamente linear, mesmo que você tenha uma vida extremamente linear, você vai passar por transformações do seu corpo. Você era criança, você vai crescendo, você começa engatinhando, e aí o mundo se transforma, como você começa a levantar e dar os primeiros passos. Parecem todos movimentos positivos, não é isso? Mas aí vem a adolescência, o boom hormonal causa um transtorno grande, seu corpo muda. E assim, a forma como você vai lidar com essa mudança que é o grande diferencial. Porque depois da adolescência vem a vida adulta, aí você está mais velho, se transforma no idoso, e nem precisa dizer tudo que acontece nessas passagens. Então, naturalmente, se você tiver uma vida muito boa, essas transformações vão acontecer. Só que além dessas transformações da idade, você tem muito frequente ganho de peso, perda de peso. Você não é tão alto quanto você gostaria, ou você é alto demais e isso te atrapalha. Você pode ter alguma doença que te incapacite ou te impossibilite de ser quem você durante um tempo pensou que era. Várias coisas podem acontecer nesse caminho. Pode ter uma doença que pode modificar o seu físico, pode ter uma doença incapacitante, você pode ter um acidente em que mude a sua feição ou te dificulte andar. Enfim, são milhares de coisas que podem acontecer que devem provocar uma mudança na forma como você se enxerga, mas que acho que não precisa ser tão dolorosa assim. A gente tem que... o recado é que a gente tem que aprender a amar o próprio corpo, independente de como ele esteja, né? E eu separei a ideia do Versos Interiores, então, é juntar a arte com essas reflexões. E essa canção da Valéria Castro, que é uma cantora espanhola, eu acho muito interessante para a gente fazer essa reflexão. A canção se chama Tiene que ser más fácil. Aí vou colocar minha tradução livre. Tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil o quê? Tem que ser mais fácil essa forma como eu me vejo no espelho. O corpo não pode ser tão cruel quando ele se depara consigo. E a gente tende a ser muito cruel com a gente mesmo. E essas distorções da percepção do que a gente acabam impactando a forma como a gente acredita que o outro está vendo a gente. E aí,
você começa a achar que cada olhar em volta de você está com a arma apontada te julgando ou te condenando já. Porque você está assim, você está gordo, você está magro, você está baixo, você não está com a roupa legal. Só que muitas das vezes são projeções do que você acredita para você. Né? Julgamentos que às vezes você faz dos outros, você acha que os outros estão fazendo de você. Então nessa canção ela fala justamente isso. Tem que ser mais fácil. O corpo não pode ser tão cruel quando ele olha para si próprio. Não é legal? Então, escutam esse trecho, esse é o refrão, pra vocês verem que beleza. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Vale a pena, eu vou deixar o link aqui da canção completa. Agora, quero destacar outros 2 trechos que eu acho muito importantes. Corazón partido no se arregla buscando otra casa. Lo vulnerable de quien siempre se cargó a la espalda. Quando acontece algo de errado na sua vida, não adianta você tentar mudar o seu corpo. Não adianta você buscar reparar algo que está aqui dentro, mudando o que está aqui fora. Você precisa entender melhor as causas de determinadas situações. Então acho que essa música traz esse insight, e acho que a grande mensagem é essa: a gente fica muito vulnerável quando a gente atribui muita força ao olhar de quem está em volta da gente. E quem está em volta da gente com mídias sociais está relacionado ao núcleo familiar, amigos, vizinhos, mas agora o mundo todo pode te julgar. Então minha pergunta é: quando que é suficiente? Vale a pena buscar? Vale a pena ficar mais bonito? Buscar isso? Claro que vale. Vale a pena ter mais saúde? Sem dúvida. Agora, quando que isso é suficiente? Quando que isso está se transformando muito mais num motivo de vida do que propriamente uma relação que você tem com as coisas. Então, eu acho que não pode ser tão difícil assim. O seu corpo não pode ser tão cruel com ele próprio. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan